Olá, amiguinhos e amiguinhas do Fábulas do Saber Infantil. Nós sentimos muitas saudades de vocês. Sabemos que ficamos um tempinho sem compartilhar novas histórias, mas estamos de volta com ainda mais aventuras e lições incríveis para vocês. Obrigado por continuarem nos acompanhando e por toda a paciência. Hoje vamos trazer uma história muito especial, sobre uma jovem muito corajosa que se tornou rainha e salvou o seu povo. Vocês já ouviram falar de Esther? Então, preparem-se para conhecer essa heroína incrível e descobrir como ela fez a diferença na vida de tantas pessoas. Era uma vez, em uma terra distante chamada Suzã, a capital do Império Persa, uma jovem judia chamada Esther. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mordecai, que a amava como uma filha. Os dois viviam uma vida simples e devota, sempre confiando em Deus para guiá-los. Naquela época, o rei Xerxes governava sobre o vasto Império Persa. Um dia, ele decidiu que precisava de uma nova rainha, pois havia deposto a anterior. Então, ele enviou mensageiros por todo o reino em busca das jovens mais belas, para que uma delas fosse escolhida como a nova rainha. Esther, por sua beleza e graça, foi levada ao palácio para participar dessa seleção. Apesar de sua simplicidade, Esther logo conquistou o favor de todos no palácio, inclusive do rei. Com sua humildade, sabedoria e beleza, Esther foi escolhida para ser a nova rainha. No entanto, seguindo o conselho de Mordecai, ela manteve em segredo sua identidade judaica. Enquanto isso, Mordecai continuava a cuidar de Esther à distância e se preocupava com o bem-estar de seu povo. Ele trabalhava no portão do palácio e um dia ouviu dois guardas conspirando para matar o rei. Mordecai revelou o plano a Esther, que contou ao rei, salvando sua vida. O rei registrou esse ato heróico de Mordecai em seu livro de crônicas, mas não o recompensou imediatamente. No entanto, o perigo estava se aproximando. Havia no palácio um homem poderoso chamado Amã, que era o segundo em comando no reino. Amã era orgulhoso e arrogante, e esperava que todos se curvassem diante dele. Mordecai, no entanto, se recusava a se curvar, pois acreditava que somente a Deus devia a adoração. Isso enfureceu Amã, que decidiu não apenas punir Mordecai, mas também exterminar todo o povo judeu. Amã conseguiu convencer o rei Xerxes a emitir um decreto permitindo que todos os judeus do reino fossem destruídos em um determinado dia. O decreto foi publicado por todo o império, e o povo judeu foi tomado pelo desespero e pela tristeza. Mordecai rasgou suas roupas em sinal de luto e enviou uma mensagem urgente a Esther, pedindo que ela interviesse junto ao rei para salvar seu povo. Esther sabia que ir ao rei sem ser chamada era muito perigoso, pois qualquer um que se aproximasse do rei sem ser convocado poderia ser condenado à morte. Mas Mordecai a lembrou de que talvez Deus a tivesse colocado naquela posição, justamente para salvar seu povo naquele momento. Esther então pediu que todos os judeus jejuassem e orassem por 3 dias, enquanto ela fazia o mesmo. Após os 3 dias, Esther se preparou e foi ao encontro do rei, correndo o risco de perder sua vida. Quando o rei a viu, ele estendeu o cetro dourado para ela, sinal de que sua presença era bem-vinda. O rei perguntou o que Esther desejava, e ela, sabiamente, convidou o rei e Amã para um banquete especial que prepararia para eles. No primeiro banquete, o rei novamente perguntou a Esther qual era seu desejo, mas ela pediu que eles viessem a um segundo banquete no dia seguinte, onde revelaria seu pedido. Amã, sem suspeitar de nada, estava muito feliz por ser o único convidado além do rei. Naquela noite, o rei Xerxes não conseguiu dormir e pediu que lhe lessem o livro de crônicas. Foi então que ele foi lembrado do ato heróico de Mordecai, que havia salvo sua vida. O rei perguntou como Mordecai havia sido recompensado, e ao saber que não havia sido, decidiu honrá-lo publicamente. No dia seguinte, ordenou que Amã fizesse um desfile em homenagem a Mordecai, o que foi uma grande humilhação para Amã. No segundo banquete, Esther finalmente revelou ao rei que ela era judia, e que Amã havia tramado para destruir seu povo, o que significava que ela também estava em perigo. O rei, furioso ao perceber a traição de Amã, saiu do salão para pensar no que fazer. Amã, desesperado, implorou pela sua vida aos pés de Esther. Quando o rei voltou e viu Amã suplicando a Esther, interpretou aquilo como uma tentativa de violência contra a rainha.
Cheio de raiva, o rei ordenou que Amã fosse enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Assim, o plano maligno de Amã foi frustrado. Com Amã morto, o rei Xerxes deu a Mordecai a posição de Amã e permitiu que os judeus se defendessem contra qualquer ataque no dia em que o decreto de Amã entraria em vigor. Quando o dia chegou, os judeus foram vitoriosos e se protegeram de seus inimigos. O povo judeu, grato a Deus pela salvação, estabeleceu a festa de Purim, que é celebrada até hoje em memória da corajosa intervenção de Ester e da proteção de Deus. A história de Ester nos ensina sobre a importância da coragem, da fé e da confiança em Deus, especialmente em tempos de grande dificuldade. E essa foi a história da corajosa rainha Ester, que mostrou que com coragem e fé, podemos fazer coisas incríveis. E assim, chegamos ao fim de mais uma história encantadora. Esperamos que vocês tenham se divertido muito e aprendido importantes lições com a incrível jornada da Rainha da Pérsia. Mas a diversão não para por aqui, amiguinhos. Se vocês adoraram essa aventura e querem acompanhar mais histórias emocionantes, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Assim, vocês não vão perder nenhuma novidade e vão estar sempre prontos para novas aventuras. Então, não percam tempo. Cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para receberem todas as notificações. Mal podemos esperar para contar mais histórias incríveis com vocês. Até a próxima aventura, amiguinhos. Tchau, tchau.